Minha mãe tá me ligando. Oi, tudo ok? Pro- Tá, vamos começar. Vocês já estão vendo a tela aí? Ontem ou hoje? Hoje, amor, agora. Tá. Não, isso aí foi de ontem. É porque ficou salvo no Ficou Stories. salvo. E agora? Veja agora aí. Agora não tem ninguém ainda. Eu criei uma live aqui agora. Então, rápido que já tem 1 minuto. É, Só 1 hora não pode perder tempo. vou desligar. Marca 9 horas. A pressão não devia ter entrado então. Oxente mesmo. Aí já tá vendo? É. Bora, pode começar. Não tem ninguém. Pode falar pra quem? Pra gente mesmo. Tem quatro. Tem quatro já. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em cada coração. Hoje, um domingo, mais uma manhã de celebração ao nosso Deus. Vamos estar bendizendo e adorando a Ele que é único e digno de ser adorado. Vamos iniciar este culto elevando a nossa voz ao trono da graça, agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito, por todos os livramentos que Ele tem nos dado. Ore neste momento com a sua família, onde você estiver, sozinho, com quem você estiver. Ore ao Senhor, separe esse tempo para estar adorando a Ele. Oremos. Santo Deus, amado Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro, Pai, aquele que tem estado conosco todos os dias, Pai, em todo o tempo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada livramento que o Senhor tem concedido às pessoas, ó Deus, aos teus filhos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa o Senhor tem cuidado de nós. O nosso coração se alegra e exulta diante de Ti, Pai. Esteja conosco durante toda esta manhã, nessa escola bíblica dominical, que mais uma vez o Senhor vem estar falando aos nossos corações, Pai. Continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 103. Vamos estar bendizendo ao Senhor, ao Deus da glória. Leiamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está conosco em
todo o tempo. É o Deus que guerreia as nossas guerras, que luta por nós. Ele é o nosso manancial, é a nossa única fonte de vida. E neste momento eu convido você a estar adorando a Deus junto conosco. Aleluia! Para todo sempre, Jesus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Declare: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia! Enche-nos de ti, Senhor, para todo sempre, Jesus. Tu és o amado das nossas almas. Tu és o manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Declare com sua fé: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Oh Deus, aleluia! Vem encher, Senhor, as nossas casas, as nossas vidas com teu amor. Aleluia! Enche-nos, Senhor, de ti. Vem com a tua glória, Senhor, sobre nós, que possamos resplandecer o teu rosto. Aleluia! O brilho que há em ti venha sobre nós, Deus. Para todo sempre, Senhor, nós te adoramos. Obrigada, Jesus. Declare: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial tu és. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só o Senhor pode saciar a nossa sede. Aleluia.
Hoje, nessa escola bíblica, a lição tem o tema Cristo vive em mim. Mais uma vez, Cristo vive em mim. Este é o tema da nossa lição de hoje. Os objetivos são os seguintes: saber, compreender que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. E fazer, combater as distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra de Deus. Vamos ler o texto áureo que se encontra em Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! E agora nós vamos estar passando a palavra ao nosso irmão Nailson, meu esposo, que estará ministrando aos nossos corações. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem? Para mim é uma grande alegria estar aqui esta manhã para ministrar a palavra do Senhor, para ensinar o que eu gosto tanto, que é ensinar acerca das coisas do reino de Deus. Confesso que já são quase 6 meses, né, que nós saímos aí de Lauro de Freitas e que eu não tenho tido a oportunidade de estar ministrando a palavra, ministrando o evangelho, assim, não é, para a igreja, para os irmãos. E para mim é motivo de grande alegria estar aqui esta manhã, nesse dia 31 de maio de 2020, nessa situação toda que temos vivido, para falar um pouco do evangelho, de tudo aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, né? Afinal de contas, Cristo vive em mim e vive em você também, meu irmão. Amém? Então vamos prosseguir hoje com o ensino da palavra de Deus, dessa lição maravilhosa, Cristo vive em mim. E eu gosto sempre de trazer um pouco fazer um apanhado do que a gente tem visto nas últimas lições, para que a gente entenda o contexto que a gente vai aprender hoje, tá? E o que tem sido tratado neste trimestre da revista Compromisso, que é a revista que nós usamos aí para nortear a Escola Bíblica Dominical, tá? O que nós temos visto? O tema do trimestre desse ano é Conhecendo o Apóstolo Paulo e suas cartas. Então, durante esse trimestre serão estudadas as cartas, vários contextos, várias situações, né, descritas nas cartas do apóstolo Paulo. E é interessante, queridos, a gente notar que o apóstolo Paulo, ele escreveu aproximadamente aí 14 cartas que constam no Novo Testamento, tá? Dentre os 27 livros do Novo Testamento, as 14 cartas do apóstolo Paulo correspondem a 52%. Imagine o quanto são importantes as cartas paulinas, né, as epístolas do apóstolo Paulo, no contexto do Novo Testamento, tendo em vista que são 52% do Novo Testamento, tá? E por que ele precisou escrever essa carta, né? A gente vai entender hoje quais foram as motivações do apóstolo Paulo em escrever essa carta aos Gálatas, que é a carta que nós vamos estudar hoje, tá? A carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na região da Galícia, que hoje, só para que vocês tenham uma ideia assim, na geografia atual, seria mais ou menos a localização da atual Turquia, tá? Então, havia ali na região da Galícia algumas cidades
E o apóstolo Paulo, muito provavelmente, em sua primeira viagem missionária, ele fundou, né, pregou o evangelho para os irmãos da Galícia ali e deixou lá uma igreja formada, tá? Uma igreja que se reunia em algum local e ele deixou essa igreja formada. E para que vocês tenham ideia também de tempo, essa carta ela provavelmente foi escrita após essa primeira viagem missionária dele e, se assim foi, ela estaria situada no tempo entre 48 e 58 anos depois de Cristo. E ainda você pode perceber que seria aproximadamente 20 anos após a morte de Jesus. Então observe bem, Jesus pregou o evangelho, converteu a muitos, morreu e ressuscitou. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em seguida, né, na sua viagem a Damasco, foi ali interrompido por Jesus e se converteu ao evangelho ali, o apóstolo Paulo. Aproximadamente 20 anos depois da morte de Jesus, o apóstolo Paulo havia feito a sua primeira viagem missionária. Há quem diga ainda que seja após a terceira viagem, mas a hipótese mais forte é que tenha sido após a primeira viagem missionária, que se daria aí entre 48 a 58 anos depois de Cristo, aproximadamente 20 anos depois da morte de Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos que estavam na igreja lá na região da Galícia, hoje a atual Turquia. Na época, provavelmente, ele estava em Antioquia. Mas por que o apóstolo Paulo precisou escrever essa carta? Todas as cartas, né, como nós falamos, são 14 cartas no Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo, era para tratar de algum assunto específico, de algum tema, de algum problema que a igreja local, a igreja ali vivia, e ele ia tratar ou dar recomendações, assim como ele escreveu sua carta a Timóteo, a Tito, a Filemon, tá? E nesse caso, ele escreveu a carta aos irmãos que estavam na região da Galícia, aos Gálatas. Mas e por que ele precisou escrever essa carta? Basicamente, queridos, foram 3 os motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta, tá? E a gente pode perceber também, analisando o texto, que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta como se ele estivesse indignado. Por quê? Porque o problema que havia ali na igreja era para ele algo realmente muito traumático, né? Como a lição ela traz essa palavra, era traumático, era muito grave. E ele escreve essa carta com bastante indignação, porque ele queria realmente corrigir os irmãos que estavam ali. Tá? Então, basicamente, eram 3 os motivos, 3 foram os motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta. E foram eles. O primeiro problema que havia lá, né? Os irmãos lá, eles estavam questionando a autoridade espiritual do apóstolo Paulo. Eles estavam questionando o apostolado dele. Porque, observe, todos os apóstolos, eles conviveram pessoalmente com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não conviveu com Jesus como os outros apóstolos. Então, isso era um motivo que alguns dos irmãos ali daquela igreja, daquela comunidade, questionavam a autoridade do apóstolo Paulo. Questionavam o seu apostolado. E ele escreve a carta também para corrigir isso. E a gente vai ver logo na saudação como isso é bem destacado, tá? Um outro problema também que havia na igreja e que o apóstolo Paulo vai tratar é que os irmãos eles estavam retornando à prática da lei. Eles estavam deixando o evangelho da graça e acrescentando outras coisas para que eles fossem salvos. Estavam acrescentando como se fosse um novo evangelho, acrescentando adendos dentro do evangelho que já havia sido pregado pelo apóstolo Paulo. E muitos desses irmãos estavam se desviando da fé, inclusive devido a más influências. Más influências, a gente vai ver aqui que algumas pessoas que se infiltraram na igreja, no meio da comunidade, para trazer essa ideia legalista, né, judaizante, retornando às antigas práticas. E isso estava fazendo com que alguns dos irmãos se desviassem da fé, ou ainda estivessem com a fé, com o entendimento
do que levaria eles à salvação, nebuloso, diferente do que o apóstolo Paulo havia deixado. Então ele escreve a carta para corrigir esse problema também. Tá? E, por fim, que é muito do que eu já falei, ele destaca aí nesta carta que a salvação é pela fé, é pela graça e não pelas obras. Como ele vai escrever lá depois aos Efésios, né? Não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé, porque é o dom de Deus, pois somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nelas. Então, não é pelas obras que ninguém será salvo, não pelas obras, mas pela fé. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas para deixar isso muito claro, sem dúvida alguma, porque os irmãos ali, eles estavam voltando às antigas práticas. Tá bom? Amém? Então vamos prosseguir agora e vamos entender bem essa questão do primeiro problema que eu citei, que foi o apostolado, quando ele defende o seu apostolado. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Vamos lá, você consegue ver aí? Observe essa saudação. Paulo, apóstolo, olha entre parênteses, não da parte dos homens. Ainda só um segundo. Nem da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Observe bem esse versículo. Olha como ele defende aí, ó, Paulo, apóstolo. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deixa muito claro aí o seu apostolado, que não foi da parte de homem algum, não foi homem que o consagrou apóstolo, mas o próprio Jesus o consagrou apóstolo, quando o chamou para o seu ministério junto aos gentios, não é, para levar, como está escrito também aí no Gálatas capítulo 1, se você continuar lendo, você vai ver que Deus deu a ele a responsabilidade do evangelho da incircuncisão. Não que seja um outro evangelho, mas o evangelho que seria dedicado, pregado aos gentios, que são aqueles que não são judeus. Tá certo? Então a gente pode ver ainda aqui, ó, vamos abrir a primeira carta aos Filipenses. Observe. Opa. Filipenses capítulo 1. Olha só como ele fala agora, nesse caso, ó. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos, em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Observe como lá em Gálatas, ele deixa muito claro o apostolado dele. Se você ler outras cartas, como Romanos, a gente pode ir lá também, em Romanos, vamos lá? Romanos, olha lá, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele aí destaca também o seu apostolado, mas não com tanta ênfase como ele faz aos Gálatas. Vamos voltar para lá? Olha só, Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Você observa aí como Paulo defende o seu apostolado, defende a sua liderança espiritual diante daqueles irmãos. Olha como ele deixa isso muito claro nessa carta. E se você continuar lendo aqui, queridos, também a carta, o primeiro capítulo de Gálatas, você vai observar que Paulo ele vai contar como foi a experiência dele de aprender o evangelho. Paulo, a Bíblia vai contar que ele foi criado aos pés de Gamaliel, irrepreensível quanto à lei. Sabia tudo da lei, da Torá. Mas, quando ele se converteu ao evangelho,
ele precisou passar também por um período de ensinamento. Mas Paulo mesmo vai contar que ele não foi ter com homem algum. Se você for descendo ali, ó, vamos mostrar aqui, ó. Observe como ele fala aqui, ó, no versículo 16. A partir do 15, ó. Mas aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Ou seja, ele não voltou para Pedro ensiná-lo, para João, para Tiago, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Os estudiosos afirmam aqui, queridos, que durante esse período que ele foi para a Arábia, é como se Paulo tivesse ido buscar realmente a Deus, como se ele tivesse ido para um exílio, como se ele tivesse ido buscar da parte do Senhor o ensinamento, o evangelho que ele foi pregar aos gentios. Ele foi se capacitar. Só que ele foi ensinado da parte do próprio Deus. E aí, há quem diga também, estudiosos falam que ele foi elevado ao 3º céu para lá aprender, para Jesus ter, da mesma forma que no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele foi lá também para ter experiências com Deus, a fim de que o próprio Jesus, através do Espírito Santo, o ensinasse o evangelho que seria pregado aos gentios, capacitasse ele. Então ele diz: não fui ter com homem algum. O evangelho da graça que recebi foi me dado pelo próprio Deus, através de revelação espiritual. Então Paulo, ele defende o seu apostolado, ele conta a sua experiência e defende ali o seu apostolado. E depois ele prossegue com o ensinamento que ele realmente queria fazer, que era a correção da questão de voltar à prática judaica, tá? E de trocar a graça pela lei. Então, na primeira parte, ele faz essa defesa do seu apostolado e depois ele prossegue. Amém? Amém? Ficou claro até aí, queridos? Vamos prosseguir? Tá todo mundo entendendo aí? Podem ir postando comentários, tá? Dúvidas. Podem ir perguntando aí que, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá? Então, vamos prosseguir. Na lição aqui, tem algo muito interessante, né? Que ele fala assim, para que a gente conte, né, a experiência mais marcante que a gente teve em anunciar que somente a fé em Cristo era necessário para a salvação. Eu quero que você vá pensando logo nisso, e daqui a pouco eu vou contar como foi a minha experiência. Quando eu falei para alguém que a fé era a salvação, era pela fé, e a pessoa não entendeu muito bem. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, ó, como nós estamos falando, né, dos problemas que motivaram Paulo a escrever a carta. O outro problema que Paulo percebeu e precisou escrever a carta foi que os crentes, os irmãos, eles estavam sendo influenciados, né, como nós já dissemos, a retornar às antigas práticas e assim muitos estavam se desviando do evangelho. Em resumo, queridos, o que estava acontecendo? Algumas pessoas estavam se infiltrando na igreja. Alguns que eram líderes religiosos do judaísmo, praticantes do judaísmo, que haviam aderido ao evangelho e não se convertidos ao evangelho. E eles estavam querendo levar as pessoas da comunidade ali, os crentes da Galácia, a voltarem a praticar as obras da lei. Ou seja, e é por isso que Paulo vai dizer, né? Se alguém descer do céu e vos pregar outro evangelho, que seja anátema. Por quê? Porque esses irmãos judaizantes, eles estavam pregando um novo evangelho, acrescentando que a salvação agora não era apenas pela fé,
mas seria como um misto de fé e obras, que seria necessário a fé, mas também as obras da lei. Isso me faz lembrar, por exemplo, meu pai ele fala assim, né? Ele comentava: fulano agora entrou para a lei de crente. Quando eu me converti, ele falou: não, você agora vai para a lei de crente. E depois que eu entendi, eu cheguei a falar com ele, eu falei: não é a lei de crente. Na verdade, está escrito, né? Não mais vivemos sob a égide da lei, sob o júdice da lei, o jugo da lei. Então, aqueles irmãos estavam voltando para isso e contando esse evangelho, que a salvação não era mais apenas pela fé, mas era um misto entre as obras e a fé. E isso que seja anátema, querido, porque é um outro evangelho. O evangelho da graça não diz isso. O evangelho da graça diz que é pela fé e não pelas obras da lei. Amém? E aí que eu perguntei antes, né? Quando foi que você contou isso para alguém e foi marcante para você? Eu tive uma experiência assim. Certa vez eu estava no trabalho e eu estava evangelizando um colega e eu falei para ele isso. Falei que a salvação não é pelas obras, é pela fé. E ele falou: então é fácil, só basta ter fé? Não, não é assim também não é só fé. Fé todo mundo tem. E aí eu disse para ele: é verdade, é a fé sim, mas não é a fé que todo mundo diz que tem. É a fé que realmente provoca mudança. É a fé que provoca mudança de atitude. É a fé que permite que Jesus Cristo viva em nós. Olha aí o título da lição: Cristo vive em mim. É a fé que permite que sejamos transformados pela ação do Espírito Santo e ganhamos uma nova vida em Cristo. E é por isso que nós vamos cantar também no final dessa lição que nós nascemos de novo. Porque quando nós nascemos de novo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é a fé sim, mas não a fé que você pergunta para as pessoas: você tem fé em Deus? E todo mundo diz que tem. A fé egoísta, a fé que só espera, como a Bíblia diz também, né? Se esperarmos em Deus apenas para as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Muita gente aí, queridos, tem fé, diz que tem fé, acredita em Deus. Eu até concordo, acredito que ele realmente acredita em Deus. Mas muitas vezes é uma fé para a resolução dos problemas dessa vida. Ou não apenas isso, mas uma fé que quando você realmente vai questionar, se você acredita que Jesus, ele nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, se você acredita que Jesus realmente morreu e ressuscitou, porque como eu sempre falo, acreditar que Jesus nasceu é muito fácil. Acreditar que Jesus morreu também é, porque todo aquele que nasce, morre. Mas acreditar que Jesus ressuscitou, acreditar que Jesus se entregou por nós, para nossa salvação e justificação, acreditar que ele ressuscitou ao terceiro dia e continua vivo no céu, é essa fé que transforma. Essa é a fé que gera salvação. Então muitas pessoas não têm essa fé. Acreditam até em Deus, mas não têm essa fé. Então quando eu contei isso para o colega, ele achou estranho. E ele falou: não pode ser só isso. Tem que fazer boas obras. Tem que ajudar o próximo. E na verdade, como eu disse, quando o próprio Paulo fala lá em Efésios, né? Não pelas obras para que ninguém se glorie, mas a salvação, o dom gratuito de Deus, pela fé, porque as boas obras foram feitas para que andássemos nelas. Então, aquele que é salvo mostra em suas atitudes, como a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, nós que somos salvos, precisamos mostrar em nossas atitudes que de fato Cristo vive em nós. Não como um cumprimento da lei, mas como uma expressão do caráter de Cristo em nós. Como expressão de que Cristo vive em nós. Aí sim, nós estaremos dando os frutos que testemunham, que testificam de que somos filhos da luz, de que somos filhos de Deus, que fomos resgatados, que fomos santificados, que fomos justificados e que não há mais condenação em nós.
Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, observe bem. A gente pode linkar aí com a outra problemática que é muito próxima, que é que os Gálatas eles estavam substituindo a graça pela lei, como a gente já falou, né? Fica parecendo até que é redundante. Mas eu quero destacar, por exemplo, usos e costumes, regras da igreja. Essas coisas, queridos, elas existem, mas elas é preciso entender que elas não têm poder salvífico. A salvação é pela fé. Porém, regras, usos e costumes de determinadas igrejas, de determinadas denominações, elas existem muitas vezes para dar ordem ao culto, ordem na comunidade, mas elas não têm poder salvífico. O que salva é a fé. E aí, Paulo vai ensinando, e ele chega num ponto que está lá em Gálatas capítulo 2, verso 16. Vamos ver se a gente encontra lá. Gálatas, capítulo 2, no versículo 16. Olha lá. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém? E ele vai prosseguir aqui, queridos, até quando ele vai chegar e falar que a lei serviu de aio. Vamos ver se eu encontro aqui. Olha aqui, Gálatas capítulo 3, verso 24. Eu vou avançar um pouco, mas depois a gente vai voltar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Em várias cartas paulinas, Paulo trata desse tema. E ele vai dizer, então a lei é ruim? Não, a lei é boa. E a lei, ela nos conduz a Cristo. Aio é uma palavra aí que ela significava era uma pessoa que conduzia a criança à escola e aos ensinamentos. Ou seja, era alguém que nos guia, que nos conduz. A lei, ela foi feita para isso. Por isso que está escrito também, né, que a lei é sombra das coisas que haveriam de vir. Então ela nos conduz. Então, por exemplo, quando a lei mandava que o sacrifício de animais era por quê? Porque ela estava nos conduzindo ao sacrifício perfeito que haveria de vir, que era o sacrifício, que seria o sacrifício de Jesus Cristo. Então a lei, ela nos conduz a perceber o quão maravilhosa é a graça. Eu gosto de pensar dessa forma. Quando a gente olha para a lei, para tudo aquilo que deveria ser feito ali para o judeu, tudo aquilo que deveria ser feito, todos aqueles ritos, e a gente pensa que Jesus veio, cumpriu tudo isso, e pelo seu sangue inicia-se uma nova aliança, firmada no sangue de Jesus, a aliança da graça. Eu percebo, queridos, o quão maravilhoso foi o sacrifício de Jesus e o tempo da graça. Então é um absurdo, e por isso que eu disse logo no início, né, o apóstolo Paulo fala que insensatez, que eles estavam voltando para o tempo da lei, ou seja, trocando a graça pela lei, colocando outras coisas para a salvação, como não apenas a fé, introduzindo também de volta os ritos judaicos, o cumprimento da lei com o poder salvífico. Então, de fato, é um absurdo. Por isso o apóstolo Paulo escreve a carta com muita indignação, traumatizado. E ele chega a falar, ó insensatos Gálatas, quem os fez retornar aos velhos rudimentos, aos velhos ritos judaicos? Então, realmente, queridos, imagine, é realmente um absurdo voltar às velhas práticas, estando no tempo da graça, querer voltar para o tempo da lei. Não pode, não pode, não pode. Amém? Até aí, tudo claro?
Tudo entendido? E eu gosto de destacar também que observo o apóstolo Paulo falando isso. Ele que foi catedrático na lei, no cumprimento da lei, perseguia os cristãos no início, né? Antes de ser convertido. Ele que foi, como eu já citei, criado aos pés de Gamaliel, que conhecia toda a Torá, toda a lei, e depois, após a conversão, ele vem e traz esse evangelho da graça, ensinado a ele pelo próprio Espírito Santo. E ele mesmo não coloca os ritos judaicos como critério para a salvação, mas vinham pessoas infiltradas na igreja, querendo trazer de novo esses ritos. Então, de fato, isso é uma insensatez. Mas muitas pessoas estavam se deixando levar. E ainda hoje é assim, queridos. Muitas pessoas no seio da igreja se deixam levar por novidades, por todo vento de doutrina. E o apóstolo Paulo também, em uma de suas cartas, ele fala: não vos deixei levar por qualquer vento, por todo vento de doutrina, como meninos que são levados pelo vento. Não! Precisamos estar plantados, firmes na rocha que é Jesus, e não nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Devemos sim andar em novidade de vida, mas não em novos evangelhos, porque qualquer que vos pregue outro evangelho, até um anjo que descer do céu, que seja anátema, que seja maldição. Então não vamos colocar parênteses, adendos no evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça. Amém? Mas eu também, queridos, quero citar o que o apóstolo Pedro, ele vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. O próprio Pedro, viu, que foi repreendido. Se você ler a carta dos Gálatas inteira, você vai ver que o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, porque em certos momentos ele estava, quando estava na presença de judeus, ele estava querendo voltar e se afastar dos gentios e fazer determinadas práticas. Então o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, e eu repreendi Pedro face a face. Ou seja, o próprio Pedro cometeu alguns deslizes e Paulo repreendeu ele. Tá? Não significa, obviamente, que ele perdeu a salvação, pelo amor de Deus, queridos. Tá? Mas o que eu quero destacar é que Pedro, ele fala lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 16, ele diz assim, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É importantíssimo destacar isso. Porque o evangelho da graça, ele nos dá liberdade, sim. Somos livres, não há mais condenação. Cantamos em várias canções, nós vamos cantar hoje, né? Que nós somos livres. Livre sou, não é assim? Mas não useis da liberdade que a graça de Deus nos dá para darmos ocasião à carne. Isso é viver em Cristo. Isso é testemunhar que Cristo vive em nós. Amém? O apóstolo Paulo, ele trata disso em várias cartas. Lá em Romanos também, quando ele vai falar da salvação, e ele fala que a graça, que onde abundou o pecado, é isso. Ele fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E aí depois ele diz logo embaixo, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Não faremos, não podemos fazer vã a graça de Deus. Então, isso é muito importante entendermos, queridos. A salvação é pela fé, não pelas obras da lei. Mas não podemos usar desta liberdade para dar ocasião à carne. E dizer, eu vivo na graça, posso fazer tudo. Não, todas as coisas te são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não nos deixarei dominar por nenhuma delas. E como saber o que convém e o que não convém? O Espírito Santo. Quando Cristo vive em nós, através do seu Espírito, ele nos mostra o que nos convém ou não. Não ritos judaicos, não as obras da lei, mas como o apóstolo Tiago, ele vai dizer, né, que a fé sem obras é morta. Mas que obras são essas? As obras que testemunham de que somos filhos de Deus. As obras que mostram que são os frutos, né? O fruto de ganharmos almas para Jesus. Os frutos de amarmos ao nosso próximo, de testemunharmos o Evangelho. Então a fé, quem tem fé, diz que tem fé
e não demonstra isso, não expressa o caráter de Cristo? Será que essa fé é verdadeira? Quando o apóstolo Tiago ele vai dizer lá, a fé sem obras é morta, ele não se refere às obras da lei. Ele se refere a essas obras como atitudes que expressam que Cristo vive em nós. Atitudes que expressam que de fato nós temos uma fé viva e verdadeira que nos conduz a Cristo. Amém? Que nos conduz à salvação. Então, amados, é muito importante a gente entender isso. Para que a gente não saia pensando que liberdade é libertinagem, né? Como muitas pessoas fazem aí esse trocadilho. Amém, queridos? Estamos concluindo, né, uma live de apenas 1 hora. E eu estou sendo muito breve aqui. E a gente ainda vai cantar uma canção no final, fazer agradecimentos, tá? E por isso, eu quero prosseguir aqui ainda com mais alguns tópicos que tem a ver com o seguinte, ó, para a gente discutir. Eu quero que você pense aí sobre, olha aqui o que a lição fala, né? O legalismo exalta o que temos que cumprir versus a graça exalta o que Cristo cumpriu por nós. Você entendeu? A diferença entre exaltar o que nós cumprimos e exaltar o que Cristo fez, cumpriu por nós. São duas coisas distintas. Quando nós queremos que a salvação seja pelas obras da lei, é porque nós queremos exaltar aquilo que fazemos. E isso dá uma aparência de santidade. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 22 e 23. Eu vou mostrar aqui. Colossenses capítulo 2, verso 22 e 23. Olha o que ele fala. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manusieis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, olha aí, tem na verdade alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Em outras traduções, eles vão dizer como se fosse para a aparência. Ou seja, muitas pessoas, elas dizem, né, que a salvação é pelas obras da lei, enquanto na verdade, muitas vezes, isso é apenas para exaltar aquilo que fazemos e, portanto, dar uma aparência de santidade, mas que na verdade são coisas que perecem pelo uso, que dizem respeito a preceitos e doutrinas de homens e não exaltam o que Cristo fez por nós. Essa é a diferença. Quando a gente quer que seja salvo pela obra da lei, a gente está destacando, não, eu fiz, eu sou forte, foi pela força do meu braço que eu vou ser salvo. E a gente vai tornando vã o sacrifício de Jesus. Ou seja, se fôssemos para sermos salvos, né, pelas obras da lei, eu não precisava de Jesus ter vindo, ter sofrido tanto, ter morrido na cruz do Calvário, porque a lei era suficiente. Mas como nós já dissemos aqui, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E hoje nós entendemos que a salvação é pela graça de Deus. Amém, queridos? Então, eu quero finalizar aqui essa parte do estudo. Só temos aí em torno de 8 minutos e a gente ainda vai cantar. E eu quero finalizar aqui dizendo que para mim foi uma oportunidade incrível essa experiência de testemunhar e de ensinar o Evangelho de Jesus através desse meio. Tá? Espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado da lição, que tenham entendido que a salvação é pela fé, que não podemos voltar aos velhos rudimentos, que não podemos substituir a graça por qualquer outra coisa. O próprio Deus disse a Paulo, né? A minha graça te basta. Então é a graça de Deus, ela basta em nossas vidas. Não precisamos colocar nenhum artifício para sermos salvos. Amém? E para que Cristo de fato, meu irmão, viva em você, você precisa ler e conhecer mais a palavra de Deus. Cada vez mais
sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Busque desenvolver, amado, uma vida de oração, porque é através da oração que o Espírito Santo vai lhe ensinar e você vai estar atento ao Espírito de Deus para perceber o que lhe convém e não, para que você possa usar da liberdade que Cristo lhe deu com responsabilidade. Entendeu o trocadilho? Usar com responsabilidade a liberdade que Cristo lhe deu através do seu evangelho da graça. Rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do reino de Deus. Ensine o evangelho, pregue essa verdade, pregue que a salvação é pela fé e não pelas obras. E assim você vai estar mostrando que Cristo vive em você. Amém? Então, vamos cantar agora mais uma canção. E você, durante esse momento, você vai poder também, amado, fazer a sua oferta. Eu quero, antes aqui de Élica cantar, eu quero comentar, amado, que você pode contribuir com essa obra. E segue aí a conta. Eu tinha colocado uma conta pessoal do missionário Walter, mas depois eu coloquei a conta da própria igreja. E você pode fazer a sua transferência, o seu depósito para essa conta e informar aos irmãos que o recurso vai ser passado para a congregação, vai ser bem administrado, eu tenho certeza disso. Amém? Estamos nesse momento de pandemia, mas a igreja permanece com as suas responsabilidades. Nós precisamos honrar com elas. Então, como os filhos de Deus, precisamos também colaborar e contribuir com essa obra para que ela continue ganhando vidas para Jesus. Então, anote essa conta aí que está embaixo na sua tela e você pode sim fazer uma oferta. Enquanto você ouve a canção, enquanto você ouve essa canção que nós vamos cantar agora, você pode refletir sobre tudo que nós falamos e fazer a sua oferta também. Amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Aleluia, para a tua glória, Senhor. É o teu sangue que nos purifica de todo pecado. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu
meu passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Amém. Louvamos ao nosso Deus. A tua graça, Senhor, é o que nos basta. Nós queremos agradecer a Congregação Batista Monte das Oliveiras pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui louvando e falando as verdades do Senhor Jesus. Que Deus continue com vocês, abençoando, fortalecendo, guardando e livrando de todo mal. Tenham um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Amém, queridos, glória a Deus. Então eu quero também fazer o meu agradecimento e agradecer aí a todos os irmãos que participaram desse momento conosco. Como eu disse, para mim foi um momento de grande alegria. Já há um tempo não ministrava assim, não pregava, não ensinava o Evangelho para mais de algumas pessoas, né? Aqui na nossa casa a gente faz, né, o culto doméstico, já trouxemos colegas aqui, amigos, e também ensinamos, falamos de Jesus na época da Páscoa mesmo, nós fizemos alguns momentos no almoço e ensinamos também do Evangelho. Mas ensinar assim para a igreja, para os irmãos, é muito gostoso também. Então eu agradeço ao missionário Walter e à missionária Orma pelo convite. Rogo a Deus que continue abençoando essa congregação, todos os irmãos que fazem parte, a Igreja Batista Monte das Oliveiras, o pastor Jorge, a missionária Yara e a Congregação Batista Monte das Oliveiras também. Que todos sejam grandemente abençoados. Muito obrigado e até a próxima. Amém? Forte abraço, queridos.